Gravitação universal. Quando você está estudando dentro da física, você tem que estudar o que um todo, que seria o universo em geral. E esse universo em geral segue regras, e essas regras são baseadas em quê? Em período de rotação, força de interação entre um planeta e outro. Como o que acontece no micro é uma diferença em relação ao macro. Mas então, por enquanto, vamos estudar o macro, que seria o quê? O universo em geral. Vai ter uma parte do nosso material que eu vou mostrar para vocês que existem leis vetoriais dentro disso, mas vamos primeiro iniciar a gravitação universal. Todo mundo sabe que nós temos essa noção que a Terra gira em torno do Sol, historicamente, não era isso. Eles consideravam a Terra como o centro do universo. Depois, com tudo isso, com Nicolau Copérnico, depois veio as leis de Kepler provando matematicamente essas relações. Então, com isso, teremos iniciar o que? As leis de Kepler. Primeira lei de Kepler seria o que? Que os corpos giram em órbitas elípticas. Que seria isso? Que toda vez, na realidade, seria isso uma curva plana, que também a gente vai ver isso em cálculo, que é desse semestre também, que seria as curvas planas, que dentro de um lugar aqui, ó, eu posso fazer uma volta, e dentro dessa volta ela colocar um plano sobre ela, fazer uma volta em cima do plano, que seria chamada as curvas planas. Então, nesse caso, na primeira lei, seria o quê? Que os corpos giram em torno do Sol em órbitas elípticas, ocupando o Sol em si um dos seus focos. Então, está formando uma elipse, foco 1, foco 2. Então, nesse caso, existe uma forma matemática, foco 1, foco 2. Isso seria a primeira lei de Kepler. Na segunda lei de Kepler, acontece que nesse caso ocorrem as áreas de varreduras. O que seriam essas áreas de varreduras? Que nesse caso, ó, quando você está próximo do Sol, é chamado de periélio. Aqui seria periélio. E aqui seria o que? Afélio, distante. Mas o que seria essa área de varredura? Que a área de varredura, nesse espaço aqui, ó, acaba sendo proporcional à área de varredura aqui, mas acontece que a velocidade modifica. Quanto próximo ao Sol, maior velocidade, mais distante ao Sol, menor velocidade, afélio e periélio, dando a seguinte relação, que área 1 sobre ΔT1 é igual a área 2 sobre ΔT2. Então isso seria o quê? Uma relação entre as áreas de varredura. E na terceira lei surge o quê? Que ocorre períodos. Você pode determinar o período de rotação de um planeta, cada relação a cada hora. Como que a gente não está lá no planeta Marte e sabemos o período de rotação do Marte? Porque sabemos o período de rotação da Terra em relação ao Sol. Então acontece que você tem um raio médio 1 tendo o período 1. Você tem um raio médio 2 tendo o período 2. Com isso, você pode determinar o que? O período de qualquer planeta, dando o que? Sempre uma constante. E essa constante a gente pode calcular ela fazendo a relação entre as velocidades de um planeta para o outro. Surgindo então o que? Que a fórmula T1 ao quadrado sobre raio 1 ao cubo, ó, o período 1 ao quadrado sobre raio 1 ao cubo é igual o período 2 sobre
ao quadrado sobre raio 2 ao cubo. E isso é sempre uma constante. Então, por isso que surgem então as relações entre períodos. Então, eu tenho período de um planeta, posso achar outro período do planeta. Surge então agora a lei de gravitação, que é formulada por Newton. O que seria a lei da gravitação? Que quando você tem um planeta e outro planeta, e eles estão numa certa distância do outro, e um tem uma massa 1, o outro tem uma massa. Ó, vou colocar massinha e massão. E você tem o que? Aqui, ó, uma distância entre eles. Então isso quer dizer o quê? Que todo corpo que tem massa atrai outro corpo que tem massa. Então surgiu da seguinte forma: força gravitacional é igual G, que é a constante gravitacional, 6,67 vezes 10 a 23. Com isso você vai ter que calcular também esses valores. G vezes Emão vezes Emin, dividido por quem? Por essa distância ao quadrado. Então essa é a lei de Newton. Surge o quê? Faz de conta que eu tenho, eu coloco a 6,67, a massa do planeta, a outra massa do planeta e a distância entre eles ao quadrado. Tudo isso em metro e quilograma. Surgindo então uma força em relação de um planeta a outro planeta. Surgindo daí o quê? Que é através dessa forma, por exemplo, se eu dobro a minha massa, dobra a minha força. Se eu triplico a minha massa, triplica a força. Mas se eu dobro a distância? Aí é inversamente, ao quadrado. Se eu dobro a distância, a força diminui 4 vezes. Se eu aproximo a minha distância metade, a força aumenta 4 vezes. Então ela é diretamente proporcional à massa e inversamente quadrado da distância. Surgindo aí então a noção da gravidade, então, ou seja, que a gravidade não depende, ó, que aqui vem o peso e aqui a massa grandona, que a gravidade ela não depende da massa do corpinho que está em si. Por exemplo, esse giz ao cair não depende da massa dele, em si da massa geral, porque você sabe que peso é igual a força gravitacional, só que peso é massa vezes gravidade. Força gravitacional é G, Emão, Emin, sobre quem? A distância ao quadrado. Nesse caso aqui, ó, seria R ao quadrado se tivesse a superfície. E se não tivesse a superfície? Raio mais altura ao quadrado, porque se estivesse fora da superfície. Cortando as duas massas, ó, surge então que a aceleração vira o quê? G, Emão, sobre o raio ao quadrado. Então, através disso, eu posso calcular o quê? Qualquer gravidade de qualquer planeta, tendo o raio dele e tendo a massa dele. Surgindo então também, eu posso calcular a velocidade de rotação, por exemplo, da Lua, do planeta. Por quê? Se eu tenho um planeta e aqui eu tenho a velocidade de rotação, por que a Lua até hoje não chegou, encostou na Terra? Porque na realidade, você lá não tem atrito, a velocidade seria tangente à trajetória.
trajetória. Você tem aqui, ó, um raio. E aqui você tem a massa. Então aqui você tem o quê? Aceleração centrípeta. Lembra que a gente estudou aceleração centrípeta? Então eu tenho uma força centrípeta. Então o que acontece? Ó, força centrípeta acaba sendo igual a força de gravitação. Força centrípeta, mv ao quadrado dividido pelo raio. É igual G mão pela distância ao quadrado. Nesse caso a distância vai ser raio. Olha só o que acontece. Posso cortar o raio com raio, a massinha com massinha. Ou seja, então, ó, a rotação da Lua não depende da massa da Lua, e sim depende da massa da Terra. Surgindo então a fórmula que é igual a raiz quadrada de G mão sobre R. Então, posso calcular. Então, gravitação universal é isso. É quando você tem o que? Planetas, e através desses planetas você calcula o que? O período de rotação, você calcula a velocidade com que um gira em torno do outro, você calcula a gravidade do planeta, você determina a força que o planeta exerce sobre o outro planeta, e lembrando que sempre será substituição. Se tiver um problema falando um corpo é o dobro da massa do outro, então você chama a massa do primeiro corpo de M, a outra massa do corpo de 2M, que aí você vai ver que você vai sair cortando. Um planeta tem um raio 2 vezes maior do que o outro, então você chama o raio de um planeta de R e o outro de 2R. Mas é 3 vezes o raio, então um vai ser R e o outro vai ser 3R, e assim por diante.